Meus amados irmãos e amigos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Pela graça do Senhor, estamos na noite deste domingo 5 de julho, chegando até você com mais um momento de adoração, louvor e proclamação da palavra do Senhor. Em meio a uma variedade de lives que você tem acompanhado por aí afora, a Primeira Igreja Batista em Jaicós não poderia ficar de fora. E sem sombra de dúvidas, você é a razão pela qual nós ocupamos esse espaço e horário aos domingos, neste horário, através do Facebook, do YouTube. E o nosso abraço agora, neste momento, não pode ser esquecido. Então, as irmãs Maria Isídia, a irmã Anacleta Lima, a irmã do Carmo, a irmã Natanilde, a irmã Tertulina, esses irmãos que têm nos acompanhado, têm também nos assessorado em oração, não querendo dizer com isso que os demais não estão nem aí, porque também estão acompanhando. E você pode estar conclamando outras pessoas, convidando outros também a estarem nos acompanhando, sempre em nossas lives, e também lembrando que não somente aos domingos, mas na semana, diariamente, de segunda a domingo, nós estamos no grupo da PIB de Jaicós, também com as nossas reflexões, momentos que você pode também passar alimentando-se da palavra, além do seu momento devocional, além do seu culto doméstico que você tem feito, das suas leituras, dos seus compromissos também com Deus através da leitura da palavra. Mas nós queremos também aproveitar este momento de palavra também, depois de abraçar a todos que estão nos acompanhando neste momento. E esse abraço de momento especial também, transformando em felicitações aos aniversariantes da semana. Nós não poderíamos deixar de lembrar de amigos ou irmãos em Cristo Jesus, dos quais nós temos conhecimento, tomamos conhecimento e mencionamos. E você é um aniversariante desse mês ainda de julho, você deve então lembrar-nos para que a gente possa estar fazendo menção do seu nome. Mas aniversariou esta semana a nossa amiga Maria Félix, o Cauê, a irmã Daíse Carvalho e a irmã Ana Carla Valões. A todos vocês e a outros que certamente aniversariaram esta semana, aceite de todo o coração os nossos parabéns e que esta data se repita por muitos e muitos anos, mas que sejam anos vividos ou em experiência com o Senhor Deus. Pessoas que talvez ainda não tiveram experiência com Cristo, possam pensar nisto aí, de que é agradecendo a Deus primeiro através da sua vida, conforme já dizia o salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Bem, se você já entregou sua vida a Cristo Jesus e aniversariou, vai aniversariar, você tem muito que agradecer também, porque já tem entregue a sua vida ao Senhor e com certeza há de continuar vivendo para Cristo Jesus. E você, que ainda não fez isto, procure fazer o quanto antes, para que você possa dizer, eu posso dar a minha vida, dedicar a minha vida também ao Senhor. Parabéns, que Deus abençoe a cada um de vocês. O nosso momento missionário de hoje não pode ficar em branco, e hoje nós estaremos conhecendo então os desafios da Associação Batista Médio Sertão Maranhense. Lá existem então igrejas batistas da nossa querida Convenção Batista Meio Norte do Brasil, que também estão avançando, aceitando os desafios. E nós temos como grande desafio, como batistas do meio norte do Brasil, acompanhar esses relatórios, o que tem sido feito
e depois demonstrar através da nossa oferta de amor também, para que missionários que vão para esses campos, que estão em campos missionários, possam fazer o trabalho com alegria, sabendo que estão tendo o apoio dos nossos queridos missionários. Então, tenha a sua atenção voltada para esse desafio agora. Que a maravilhosa graça e a preciosa paz de Cristo esteja com todo o povo meio norte do Brasil. Aqui quem vos fala é o pastor Deverson Fonseca, onde estamos atualmente à frente da nossa amada associação Amibancém, onde somos 17 igrejas e 24 congregações. E nós celebramos ao Senhor por termos construído 5 novos templos neste ano, 4 deles com a parceria de nossos irmãos norte-americanos. Ainda temos 3 trabalhos em Potosí, em Bacaba e no Riachão, onde brevemente serão congregações que se tornarão igrejas. Louvamos a Deus porque tem missionários chegando, tem convênios sendo renovados e nós cremos verdadeiramente que o Senhor continuará fazendo maravilhas no meio do seu povo. E tudo isso só é possível porque as igrejas batistas do Médio Sertão, a Convenção Meio Norte do Brasil, é uma convenção unida. Cremos que estamos vivendo um tempo de avanço extraordinário. Então, amados irmãos, Jesus Cristo é a esperança do Meio Norte do Brasil. E nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos anunciar Jesus, vamos continuar com essa mesma fome e sede missionária para a glória de seu reino, em nome de Jesus. Jesus Cristo é a esperança para o meio norte do Brasil. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Lisandro, secretário executivo da Amibancém, Associação das Igrejas Batistas do Médio Sertão Maranhense. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa associação. E também quero agradecer a cada pastor, cada obreiro que envolveu as suas igrejas na campanha missionária de 2019. Alcançamos o nosso alvo, ultrapassamos. Mas eis que 2020 chegou. Novos desafios chegaram. E agora é a hora de recomeçarmos uma nova campanha missionária com um novo propósito e objetivo de fortalecer as nossas igrejas, plantar novas igrejas, consolidar trabalhos que já foram iniciados e também capacitar os nossos obreiros. E para que isso seja uma realidade é necessário que estejam levantando uma grande oferta de missões. Não apenas levantar uma oferta, mas fazer uma grande campanha missionária de 1, 2 ou 3 meses, conscientizando o nosso povo da necessidade de contribuir para fortalecer o trabalho missionário em nossa região. Você está sendo desafiado e você também pode passar essa mensagem à frente para que outros possam abraçar esse desafio de em 2020 a nossa associação ultrapassar o alvo que foi determinado pela nossa convenção, de R$50 mil. Conto com você, conto com a sua participação, que juntos, unidos, de maneira realmente forte, iremos alcançar o propósito, o ideal que Deus tem traçado para a nossa associação. Amados, Cristo é a esperança para o meu norte, e Cristo quer usar nossas vidas, quer usar os nossos talentos, os nossos dons e os nossos bens para a expansão da sua obra, do seu reino em nossa região. Que Deus abençoe. Juntos seremos mais fortes. Amém? Nessa semana, não deixe de orar pelo missionário Sival Batista e família. Eles atuam em Centro dos Leite, Maranhão. Coloque diante de Deus também a vida do missionário Bento e a irmã Antônia.
O casal está à frente da Congregação Batista em Marajá do Sena, Maranhão. Jesus Salvador. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Olha bem o que tem a nos dizer esse texto. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mesmo não estando cultuando a Deus de forma presencial no templo ou na casa do Senhor, você pode continuar demonstrando a sua fidelidade na dedicação de seus dízimos e ofertas, entrando em contato com o tesoureiro, a tesoureira de sua igreja, e assim procurando então entregar aquilo que não é seu, que é de Deus, está sob a sua direção, para você então devolver a parte que vai ser útil então para as despesas do trabalho da igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando na sua demonstração de amor, na sua preocupação com a causa do Senhor, aonde você faz parte. E nós gostaríamos neste momento ainda de convidar o irmão Reuel Maciel para uma inspiração musical, que certamente há de falar aos nossos corações. E a seguir, a irmã Rosete Maciel estará orando ao Senhor nosso Deus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte.
desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena. Cante isso, vai valer a pena. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e eu verei, meu Deus, quando o grande dia chegar, eu cantarei e então eu direi: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, e eu sei que valerá. Senhor, valeu a pena, nós diremos: Senhor, valeu a pena tudo que passamos, Senhor, valeu a pena mesmo. Cante isso, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Vai valer a pena. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus amado, por mais esse dia, Deus, que passou. E agora, Deus, quando estamos na Tua presença, neste culto, nós queremos, Deus, colocar diante do Senhor a vida dos missionários, ó Deus. Que o Senhor esteja a abençoar ricamente a vida de cada um, Deus. O missionário Sival e toda a sua família, Deus, ali no Maranhão. Que o Senhor esteja, Deus, assim abençoando cada dia a vida dos mesmos, suprindo, Deus, todas as necessidades dos Teus servos. Nós sabemos que o Senhor é quem chama, é quem cuida, Deus, e prepara a vida de cada um dos mesmos. Colocamos também, Deus, a vida do pastor Bento e Antônia, Deus, também, ali no Maranhão. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando aquela comunidade ali no Marajá, que eles trabalham. Que o Senhor, cada dia, Deus, venha cobrir de bênção ricamente a vida dos Teus servos. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe, livre de todo perigo, de todo mal, que esteja, Deus, cuidando deles ali, ó Deus, com todo o amor, com todo o carinho. E te pedimos também, logo mais, pela mensagem do pastor, que trará que o mesmo seja edificante, que venha alcançar, meu Pai, cada coração. Nós te pedimos, Deus, por essa campanha de missões estaduais e que possamos, Deus, ultrapassar o alvo, para que assim possamos, Deus, estar atendendo aqueles que necessitam dessa ajuda. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Tudo bem, nós gostaríamos agora de convidá-los para acompanhar no texto da Palavra de Deus, do qual nós gostaríamos de refletir nesta noite, e certamente alcançando o seu coração, aqui na cidade de Jaicós, em outras cidades, em outros estados do nosso querido Brasil, quem sabe até em outras partes do mundo, aonde a palavra do Senhor chegar. Nós estamos sempre submissos à vontade do Senhor, na sua palavra, naquilo que Ele tem a nos dizer, e também prontos a receber o seu recado para os nossos corações. Capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 60 até o versículo 71. João 6, de 60 a 71, é o que eu leio neste momento.
Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Amém. Amados irmãos e amigos, nós queremos nesse momento refletir com você junto, estando certamente chegando mais perto de você através da palavra, num tema desistindo de ser um cristão, ou decidindo propriamente desistindo de seguir a Cristo. Um assunto bem complexo, que às vezes a gente até erra um pouco em querer dar um tema, um assunto desta forma. Desistir de seguir a Cristo? Pode haver alguém assim, pastor? Você pode até estar interrogando. Como crente que você é, seguidor de Cristo, ou alguém que ainda não tomou essa decisão e pode dizer, mas é ruim assim, de alguém querer desistir? Pode alguém desistir propriamente de uma coisa que é boa, que é agradável? Mas o pior é que existem pessoas que não sabem, como diz o ditado, o que é bom, e então desiste facilmente. No seu livro O Evangelho segundo Jesus, John MacArthur Jr. diz: o testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificado no altar da graça barata. Isto é, uma promessa de vida eterna sem haver uma rendição da autoridade divina. E é isso, infelizmente, que vem alimentar a mesquinhez no coração que não é regenerado ainda por Cristo Jesus. Muitos creem sinceramente que estão salvos pelo que têm procurado fazer, e como religiosamente têm seguido os dogmas, os mandamentos e as devoções da sua igreja. Outros, infelizmente, também são completamente estéreis e não há frutos produzidos em suas vidas. Aquele cântico que a gente canta muito por aí: perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Isso é porque espera-se que aquele que tem uma vida já comprometida com Cristo Jesus, aquele que já teve a experiência do que é seguir a Cristo Jesus, deseja que outros possuam essa mesma alegria, possuam esta mesma riqueza, passe a ser possuidor deste mesmo tesouro. Então, o que a gente deseja, o que a gente já alcançou, agora o desejo é que outros também passam a desejar o mesmo. É por isso que, como diz alguém, depois que a gente torna-se um crente, uma crente em Jesus,
Agora é pegando no pé dos amigos, dos parentes, agora fica pegando no meu pé. Mudou e agora quer que eu mude também. Virou a cabeça e agora quer que eu vire a minha cabeça também. Não é virar a cabeça, é virar o coração. Não é mudar propriamente de atitude de seguir, não é propriamente isso, mas é assumir o compromisso, é provar, fazer o teste, ver a alegria que é para aquele que passa a desfrutar também desta grande felicidade. Infelizmente também aqueles que estão desta forma não querem produzir frutos. Só eu alcancei a graça de Cristo, só eu fui salvo e os outros agora que se virem para lá. Estou nem aí. Eu já fiz, quem quiser faça o mesmo que eu fiz. Mas não é assim. O evangelho pregado por Jesus era diferente. Esse evangelho desafiava os homens a não apenas melhorarem um pouco suas vidas. Eles eram desafiados ao arrependimento radical e ao completo abandono ao pecado. Uma análise cuidadosa do capítulo 6, a gente poderia ver que o mais duro sermão de Cristo pode nos trazer as amostras de tudo isso. Primeiro, a amostra dos primeiros seguidores. Grande número de discípulos de Jesus seguiam-no por causa dos milagres que ele operava. Seguia uma grande multidão porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E olha bem que até hoje, se formos mexer os pauzinhos aí, vamos ver que tem muita gente querendo seguir a Jesus só interessado em milagres, só interessado na prosperidade, só interessado em ganhar mais, só interessado em curas físicas, só interessado em ganhar nome, ganhar posição. Alguém dizendo agora, esse aí parece que mudou. Mas deve depois ser evidenciado, vai aparecer depois os frutos da sua vida, da sua atitude. Há aqueles correndo atrás de muita coisa. Os sinais que Jesus operava era a coisa que atraía muita gente. E o capítulo 4 de João, a partir do verso 43 a 54, diz que antes de tornarem conhecimento da cura do oficial do rei, eles se aproximavam e esse povo estava sempre acompanhando Jesus. Capítulo 5, de 1 a 18, vai mostrar sobre a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. E esse povo então estava certamente procurando dessa forma seguir a Jesus diante do que ele estava até então fazendo. Os milagres que ele estava propriamente operando. Capítulo 6, versos 14 e 15, afirmam que vendo, pois, aquele homem, o sinal que Jesus operara, então aqueles homens podiam também dizer: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, que Jesus estava prestes a levá-lo à força para fazê-lo rei, eles tornam a insistir, mas Jesus retira-se para o momento sozinho. O propósito de fazer Jesus rei à força nada tinha a ver com a sua decisão de submeterem suas vidas ao seu domínio. No entanto, o propósito aqui de Jesus é salvar vidas, não fazer com que as mesmas venham se beneficiar propriamente de seus milagres. Através disto, é claro, ele procurava atrair para si as multidões. E ele conhecia muito bem o coração de cada uma delas. Conhecia, sabia qual a intenção de cada uma. Nada tinha a ver com a decisão de submeterem-se as suas vidas ao seu domínio. Era segundo os interesses, segundo as intenções. E o negócio deles era
ter assegurado o pão diário e nada mais do que isso. O interesse dos mesmos para Jesus era procurar explorá-lo na sua atitude, em seu benefício próprio. Verso 25, verso 26. E achando-se do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Quando foi que o Senhor chegou até aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vocês têm visto, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Alguém dizia: os crentes eram tão bons que ajudavam a gente, os crentes eram tão bons que davam sopa para a gente, davam roupas, ajudavam as nossas crianças. Que povo bom é esse? E é muito o que acontece hoje em dia. Pessoas seguem a Jesus ou vão atrás do que nós estamos oferecendo somente no lado material. Quando se pergunta: você quer assumir um compromisso com Cristo Jesus? Você quer seguir a Cristo Jesus? Não quero sair da minha, não quero deixar, eu tenho algumas coisas a fazer, eu tenho alguns compromissos, e começa com desculpa: eu já tenho minha religião. Quando não estamos falando em religião, estamos falando em uma vida comprometida totalmente com Cristo Jesus. Religião sem Cristo é algo vazio, é algo que precisa ser preenchido. Havia só passado os seguidores cegos pelo materialismo daquela época, como hoje também, é a mesma coisa. E hoje, será que também não há? O verso 27, o Senhor Jesus vai continuar dizendo: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, e Deus o Pai imprimiu neles o seu selo. Apesar de seguir a Jesus diariamente, possuíam uma incredulidade incurável. Versos 28 a 30 desse texto. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de meu Pai é esta, que creiais naquele que ele enviou, que é o próprio Jesus, né? E perguntaram-lhe então: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos? Que operas tu? O que o Senhor faz realmente para que nós creiamos no Senhor? Esses discípulos estavam tão cegos pela incredulidade e preconceito que não conseguiram aceitar Jesus como o pão vivo que desceu dos céus. E aí o verso 41 a 42 mostra isso. Murmuravam, pois, dele os judeus que dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos muito bem? Como diz agora, desci do céu? Ainda não tinha uma experiência propriamente de quem era o Senhor Jesus. E por esses, Jesus era simples demais para ser o que dizia ser. Deste modo, tropeçaram na simplicidade de Cristo. Quantos ainda hoje podemos ver procurando crer em Jesus de uma forma vaga, ainda esperando receber alguma coisa? Precisamos embelezá-lo, às vezes com ornamentos da eloquência e filosofias humanas. O nosso propósito é oferecer ao homem da nossa geração. Na verdade, não deveria ser assim. Mas esses discípulos estavam tão ocupados ao fim de viverem-se para si, e Cristo estava sendo colocado não propriamente no seu projeto de vida. Versículos 53 a 55. Disse Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Está dando para você entender aí como estava aquela multidão ainda, não entendendo propriamente, porque estava com sua mente, com seus corações longe da realidade de quem era propriamente o Senhor Jesus. E o que identifica então o doador com a dádiva é que ele não pode tomar algo de Jesus sem aceitar o próprio Cristo. Não dá para entender como pode um bife de carne de boi, depois de ser ingerido, passar a ser parte de mim. Mas eu posso compreender que depois de absolver Jesus, bem como o seu viver em toda a minha vida, aí sim passa a existir uma identidade e uma verdadeira cumplicidade entre ele e eu. Agora sim, eu tive uma experiência com ele, propriamente. Versos 56, 57, estamos chegando lá no que nós referimos no texto que nós lemos. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo meu Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Nós falamos sobre a questão do seguir a Jesus, do permanecer em Jesus. E agora ele está logo no contexto aí do que nós queríamos mencionar na nossa mensagem. Ele está procurando mostrar que o importante não é ter só um momento ali com ele, mas é permanecer com ele até o fim da nossa vida. E daí a gente pergunta, quando uma pessoa, geralmente antes de se batizar, é comum nas nossas igrejas batistas, aquela profissão de fé, até quando você pretende ser um crente, ou até quando você pretende seguir a Jesus? E a pessoa, não sei se é com vontade de se batizar, de ser aceito, não sei o quê, ele diz, até o fim da minha vida, até a morte. Mas não explicou que morte é essa, não sei se é morte física ou se é morte espiritual. Até eu desistir, até eu não querer mais, até eu achar que basta para mim, que já estou saturado, já estou com a cara cheia de tudo isso, já estou com a cabeça cheia de tanta coisa que colocam na minha vida, então já basta aí, eu não quero mais compromisso. Bem, parece que esquece daquele momento. Mas deixa isso para lá. Isso é questão de muita gente que depois de tudo isso, infelizmente, não querem permanecer. Segundo lugar, vem a hora da desistência. E o verso 60, então, chega aqui dizendo que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Há muitas pregações que não são bem aceitas pelo povo, né? Alguém disse que o pastor, para ser bem sucedido, para ser bem quisto, ser bem querido, deve pregar aquilo que o povo quer ouvir. Mas alguém disse ao contrário, o pastor deve pregar aquilo que o povo precisa de ouvir, não aquilo que o povo quer ouvir. Porque às vezes a pessoa quer água com açúcar, às vezes quer facilidade, às vezes só quer o alimento físico, não quer o alimento espiritual. Então, quando Jesus termina este seu sermão, a multidão está agitada como um mar. Muitos dos seus discípulos disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus não cerca apenas aquele cerco ali, mas ele falou desta vez da sua ascensão ao Pai. Versos 61 e 62, então ele vai mostrar que sobre o Filho do Homem que vai subir para o lugar onde primeiro ele estava, vai voltar propriamente para os céus. E em seguida ele diz, há alguns de vós aqui que não creem, porque ele conhece o coração do ser humano. Você está me ouvindo aí,
Mas eu não sei o que passa na sua cabeça agora. Mas Jesus, se ele estivesse proferindo o seu sermão, ele saberia muito bem o que se passava na mente de cada um. E olha bem que, então, a ênfase de Jesus quanto à maneira correta de ser e de agir dos seus seguidores deixa-o quase sozinho. Começam a sair, vão saindo. Isso não me interessa, esse assunto não me interessa, estou nem para ouvir tais coisas. Há muita gente também que quando o assunto não lhes interessa, sai. Você pode até agora estar sentado aí na sua sala, ouvindo essa live, ouvindo essa mensagem, mas quando alguém não dá bola para isso, não está pronto a ouvir, levanta-se do sofá, levanta-se da sua cadeira, vai lá tomar uma águazinha, vai tomar um suco, vai lá lanchar, depois eu vejo, depois que passar, eu termino de ver isso. Não tem paciência. Talvez não seja esse o seu caso. Você está ouvindo. Mas acontecia isso também quando, no tempo dos discípulos, os seguidores de Jesus não estavam, alguns, a fim de ouvir e começaram a sair. Sair, igual às vezes nos cultos presenciais, começa-se um culto, começa-se uma assembleia administrativa com a quantia X. E quando vai terminar, quase que só tem um pastor, secretário, redigindo a ata, e mais uns 5 ou 10 irmãos lá, e os outros já foram embora, porque tinham outros compromissos. Jesus, assim, coloca diante do povo que está se retirando, está saindo. E ele, então, não muda o tom do seu discurso, mas conclui e deixa os próprios apóstolos à vontade para abandonarem também. Pergunta Jesus também aos 12 que ainda estão ali: vocês também querem se retirar? Aí o verso 67 é que vem aí então desafio. Pergunta Jesus aos 12, vocês querem também retirar-vos? E Pedro defende os demais, ou fala representando os demais. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde a gente correr. Só no Senhor nós encontramos o que nós tanto precisamos. E continuava a sua palavra aos outros. Jesus está sempre pronto a transmitir o seu recado. Hoje não presencialmente, mas através da sua palavra. E nós estamos sempre ouvindo. É como disse também John MacArthur, que o evangelho que está em voga hoje em dia oferece uma falsa esperança aos pecadores. Promete-lhes que terão a vida eterna, apesar de continuarem em rebeldia contra Deus. Mesmo assim, terão a vida eterna. Na verdade, encoraja as pessoas a desejarem Jesus como Salvador, mas deixando para mais tarde o compromisso de obedecê-lo como seu Senhor. Promete livramento do inferno, mas não necessariamente libertação da iniquidade. Oferece uma falsa segurança às pessoas que folgam nos pecados da carne, entre fé e fidelidade. E deixa então a impressão de que aquele conhecimento intelectual é tão válido quanto a obediência de todo o coração à verdade. Dessa forma, as boas novas de Cristo deram agora lugar às más novas, de uma fé fácil, de uma fé traiçoeira, que não faz qualquer exigência moral para a vida dos pecadores. Não se trata da mesma mensagem pregada por Jesus, o Evangelho segundo Jesus. O Evangelho válido, eu digo, é o Evangelho segundo Jesus. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Evangelho segundo Allan Kardec, não é o Evangelho segundo outro personagem que já existiu, mas é o Evangelho verdadeiro. É o Evangelho que purifica, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que dá certeza da vida eterna. Não é o Evangelho de tem que esforçar-se para alcançar alguma coisa, mas tem que crer
em Jesus. Noutras palavras, o barateamento da graça e a fé fácil em um evangelho distorcido são capazes de arruinar a pureza da igreja. Isto é o que tem demonstrado muitos lugares, muita gente que quer um evangelho barato, não quer pagar um preço, não quer assumir um compromisso total com Cristo Jesus, e venha do jeito que vier. Continue do jeito que você está. Basta que você procure ser fiel na sua igreja, fiel nos seus compromissos eclesiásticos, fiéis com seus compromissos lá fora. Basta que você seja fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos, fiel consigo mesmo. Mas se não tiver uma mudança exterior, não tiver uma mudança lá por dentro, o resultado é que a pureza de uma igreja vai desaparecer. O evangelho não pode ser distorcido, o evangelho tem que ser claro, possível, o evangelho que transforma. E é por isso que muitos não aceitam, por isso que muitos desistem, por isso que muitos não persistem, porque não querem assumir um compromisso total com Cristo Jesus. Os apóstolos decidiram seguir a Jesus a qualquer preço, custe o que custar, nós seguiremos ao Senhor. E respondeu-lhe então Simão: para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Versos 68 e 69. Então não tem para onde correr. Se eu já tenho experiência, se eu já tenho um compromisso com Ele, é com Ele que eu vou viver. É a Ele que eu vou seguir até o último momento da minha vida e pronto. Fim de papo, fim de conversa. Ninguém é capaz de tirar da minha cabeça, do meu coração, aquela convicção que eu tenho em Cristo Jesus. Que digam o que quiserem, que façam o que quiserem fazer, que pensem o que quiserem pensar sobre a minha pessoa. Meu compromisso é com Cristo Jesus. E os apóstolos então tinham a consciência do alto custo da decisão que eles tomavam. É por isso que Jesus chegou ao ponto de dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e, final das contas, siga-me. Só isto é uma renúncia. Eu quero concluir lembrando que, de acordo com a tradição, diz alguns que Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria. Isso é a tradição que diz. Isso ele sofreu até morrer dessa forma. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de óleo fervente, desterrado para a ilha de Patmos e depois morreu de velhice em Éfeso. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém. Tiago, que era o menor, foi lançado do templo abaixo e, ao verificarem que ainda vivia, mataram-no a pauladas. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. De Bartolomeu, tiraram a pele por ordem de um rei bárbaro. Tomé foi amarrado a uma cruz e ainda pregou o evangelho de Cristo até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas foi morto a flechadas. Simão Zelote foi crucificado na Pérsia. Matias foi primeiramente apedrejado e depois foi decapitado. Pedro foi crucificado também de cabeça para baixo. Paulo foi acorrentado em um cárcere romano e disse: já estou oferecido por libação ou aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. Mas ele não fica somente para si. Ele diz: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8.
não muito tempo depois de haver escrito essas palavras, foi decapitado por ordem de Nero, o imperador. Olha bem então, meus amados irmãos, meus amigos, que nenhum desses tomaram a decisão propriamente, tomaram uma posição de desistir. Quem possa dizer hoje, já fui crente. Fui crente durante tantos anos, pastor. Ou estou desviado. Eu achei por bem me afastar por alguma coisa. Sempre tem um motivo por que se afastou. Como a pessoa também deveria ter sempre um motivo porque saiu do pecado e veio para Cristo, e geralmente tem os seus motivos, porque eu estava insatisfeito com o mundo. Porque o mundo não preenchia o vazio da minha vida e Cristo preencheu. Então por que voltar atrás? Não aceito porque tenho medo de não permanecer. Pode ser, e talvez tenha sido esta a sua atitude hoje em dia. Bem, pastor, não aceito porque eu tenho medo de não aguentar até o fim. Eu tenho medo de não permanecer. Eu tenho medo de não garantir na minha decisão. É este o seu caso aí? Você tem pensado dessa forma? Eu não sei. Só você sabe. Só você e Deus sabe o que passa nessa cabecinha sua. Tanta coisa. Mas é preciso você desprender-se dessas coisas e tomar então a decisão. Permanecer. E quando Jesus pergunta, queres seguir a mim? Ou você está pronto a seguir o exemplo de Judas, o inimigo, o traidor? Ou queres seguir assumindo com sinceridade em seu coração esse compromisso de seguir a Cristo Jesus? Então, nossas palavras aqui encerram-se neste ponto. Permanecer. No pecado, não. Permanecer em Cristo Jesus. Você que assumiu o compromisso de seguir a Cristo Jesus, nada, como diz Paulo, nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, nada separar o crente do amor de Cristo Jesus. Permaneça firme, viu, meu irmão, minha irmã? Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, é o que diz o hino do cantor cristão. Nada. Então permaneça. E você que ainda não tomou essa decisão de seguir a Cristo Jesus, não permaneça no pecado, mas tome a decisão de entregar-se ao Senhor Jesus. E agora então, entregando-se ao Senhor Jesus, sim, permaneça até o fim, até o último suspiro da sua vida, seguindo fielmente. E você, depois de tudo isso, há de experimentar a alegria nos céus, que é uma alegria para sempre. Essa alegria do crente aqui é passageira, por pouco tempo, mas a alegria nos céus será para sempre. Tome essa decisão. E eu gostaria de tomar conhecimento depois, quem sabe, se você, nesse momento, aí na sua casa, sentadinho aí no sofá, nessa cadeira, agora está tomando essa decisão, talvez o seu esposo está dizendo, e aí, minha querida, vamos mudar agora de vida? Ou talvez você esteja dizendo para o seu esposo, e aí? Não é hora não de você mudar também? Tudo isso que a gente atravessa, você não vê que é hora da gente mudar, de você mudar? Mas eu ainda vou dar mais um tempo. Eu vou pensar mais um pouco. E aí? Pensar em quê? Resolver o quê? Entregue-se ao Senhor sem reserva. E depois torna-se conhecido isso a nós. Entre em contato com o pastor Edinaldo, depois no nosso zap, ou então fale com algum irmão, olha, a partir de hoje eu decidi seguir a Jesus. Ou a partir de hoje eu quero voltar para a comunhão, seguindo a Cristo Jesus com os demais. Ou você que está desanimado ou desanimada, a partir de hoje, sai da minha cabeça aqueles maus pensamentos. E eu quero assumir a partir de hoje um compromisso de permanecer com Cristo e para Cristo até o último momento de minha vida. E que o Senhor Deus o abençoe na sua importante decisão. Amém, amém e amém.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Pois bem, você, meu irmão, minha irmã ou amigo, você que tem acompanhado esse momento, esse culto de adoração ao nosso Deus, tem recebido esta mensagem no seu coração, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam depois estar sendo alimentadas ou pensando também na realidade da palavra do Senhor. E queremos agradecer a todos que estiveram conosco por esses momentos e convidando-os a estarem conosco no próximo domingo, às 7 horas da noite, se Deus assim nos permitir. E tenham todos uma boa noite, uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Mas antes, orando para que o Senhor Deus dirija a sua vida. Pai, nós queremos neste momento te agradecer, porque o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Nós te agradecemos porque temos tomado a decisão de seguir a Cristo Jesus. E esta decisão, nós queremos, ó Pai, mantê-la firme até o último momento da nossa vida. Nós oramos, ó Pai querido, em favor daqueles que ainda estão indecisos, aqueles que não sabem qual decisão a tomar ainda, para que possam tomar a decisão mais acertada, seguir a Cristo Jesus. Nós oramos em favor dos teus servos, para que possam continuarem firmes na palavra, firmes nas promessas do Senhor sobre as suas vidas, jamais desistindo, jamais voltando atrás. Nós oramos, pedimos que o Senhor continue ajudando aqueles que estão tristes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, Pai, como profissionais na saúde, correndo risco de vida. Pedimos que o Senhor os preserve, pedimos que o Senhor lhes dê segurança. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão acometidos pelo Covid-19, aqueles que estão passando também por momentos tão difíceis,
Pedimos que o Senhor também console aqueles que estão chorando porque perderam um ente querido. Pai, dê a eles o consolo neste momento tão difícil. Nós oramos pelo nosso país, oramos pela nossa cidade de Jaicós, para que essa cidade venha experimentar a verdadeira paz que só Cristo Jesus pode oferecer. Nós oramos pelo o nosso Brasil, de modo geral, e pelo mundo inteiro, nesses momentos. Oramos pelos nossos missionários, que têm deixado suas cidades, suas igrejas, e têm ido para os campos missionários. Oramos em favor desses radicais que, depois de serem comissionados, quer seja do sertão, quer seja lá da Amazônia ou de outros lugares, possam agora terem forças do Senhor para estarem no seu campo de trabalho, agora servindo ao Senhor, indo à conquista de vidas para Cristo Jesus. E certo de que o fruto do seu trabalho há de permanecer e que o teu povo há de continuar sendo fiéis, mantendo-os através de suas contribuições. Nós oramos, nós rogamos que o Senhor nos dê uma noite em paz, uma semana também sob a direção do Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, porque a Ele toda honra e toda glória seja hoje e sempre. Amém. Amém. Bem, então aí nós chegamos ao final, desejando que você tenha então realmente, conforme expressamos nesta oração, uma boa noite, uma noite de sono, tempo em que você pode pensar e pode tomar também sua decisão. Que você tenha uma semana sob a graça e a paz do Senhor Jesus, sob a direção do Senhor. E próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente da Primeira Igreja Batista de Jaicós, transmitindo a mensagem que o Senhor Deus tem para o seu coração. Que Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus envolve seu amor e a paz, deixa que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, deixa que o coração e até nos